essa poesia. Depois o senhor me mostra que eu quero depois tirar uma foto, eu vou publicar essa poesia, para não ficar somente nas nossas mentes, né? Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, a todos que tiveram aqui ontem, né? Algumas pessoas ficaram até com dores. Uma irmã Luzinete, que bem lembrada aqui, está com o joelho inchado, né? Ela falou: pastor, eu fiz um esforço e o meu joelho está inchado. Eu falei para ela: irmã, eu vou estar orando pela irmã, orei por ela hoje. Aí nós falamos até no grupo: irmã, veja se dá para trocar o joelho todo e coloca um joelho novo aí. Aí ela deu risada. Irmãos, mas foi muito gostoso essa semana, né? Muito gostoso estar aqui com os irmãos, participando desse momento de louvor e gratidão ao Senhor. Nós fazemos isso por causa de Deus, não tem outro motivo, né? Algumas pessoas lá fora não entendem os cristãos. Olha, os cristãos, o camarada trabalha e tudo, olha, aquela senhora trabalha e tudo mais, mas aí se dedica na igreja. Isso daí é um trabalho, irmãos, excepcional, né? Um trabalho de dedicação a Deus, as nossas vidas em dedicação ao Senhor. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram trabalhando, estiveram aqui durante a semana, trabalhando para o Senhor. Irmãos, e o trabalho continua. Quarta-feira já teremos um culto de oração. Você que pode estar vindo, venha, participe do culto de oração. Eu estarei aqui novamente, juntamente com os irmãos, e aí nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Então venha, participe. Pastor, eu tenho dificuldade, às vezes chego tarde do trabalho. Justifica, tá bom? Mas se você puder, venha, participe, tá certo? Irmãos, os diáconos, antes do culto de oração, eu estou convocando os diáconos para nós termos a primeira reunião dos diáconos, tá certo? Vai ser na quarta-feira, um pouquinho antes do culto, né, de quarta-feira, vai ser em torno de 7 horas, né, para a gente começar alguns assuntos, para a gente, vamos dizer assim, nos adaptarmos aos irmãos e os irmãos a nós também, e aí nós formarmos uma equipe, né, que seja uma equipe forte e que seja para glorificar o nome do Senhor, amém? É isso que nós desejamos. Então venha, participe. Eu vou estar convidando um a um, né, através do WhatsApp, convidando você para participar, tá bom? Diácono da igreja. Então, quarta-feira teremos culto de oração às 20 horas. No sábado, irmãos, teremos o encontro dos jovens e adolescentes. Alguns jovens e adolescentes que não vieram no sábado, né, desse mês que passou, ficaram depois arrependidos, né? Pastor, mas não sabia que ia ter aquela redonda, né? Aquela pizza redonda. Então, perdeu, né? Então, perdeu, né? Então, venha, participe, você jovem, adolescente. Pastor, eu gostaria de participar, minha idade é quase 150, venha também, tá bom? Então venha, é para todos, né? Então venha, participe, vai ter os jovens, adolescentes aqui, a dinâmica vai ser com eles, mas venha, participe, tá certo? No sábado teremos atividade com jovens e adolescentes. No domingo, a escola bíblica dominical, irmãos, os irmãos que puderem, venha na escola bíblica dominical. Estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então venha, participe das atividades da igreja. O culto 10h30, né, não mudou, né, e também do domingo que vem os cultos às 18 horas, tá certo? Hoje atrasou um pouquinho, mas depois eu converso com o pastor e ele vai perdoar, tá bom? Irmãos, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus. Eu continuo falando do extraordinário de Deus. Coisa extraordinária, irmãos, é vermos tudo o que foge do previsto, tudo o que nós pensamos em acontecer, acontece às vezes de uma forma diferente. Mateus capítulo 3, eu quero destacar aqui, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. Quem falou isso? Quem falou isso? Isso, irmãos. Os irmãos, né,
que não responderam precisam vir na escola bíblica dominical. Tá certo? Jesus falou isso. O maior de todos os homens que nasceram de uma mulher, nenhum é maior que João Batista. Ponto final. Não tem ninguém maior que João Batista. Dos que nasceram de mulher. Agora, que nasceu do Espírito Santo é o maior de todos, que é Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, Mateus capítulo 3 diz assim, Mateus capítulo 3, o extraordinário de Deus, tudo que foge o que é previsto. O extraordinário onde Deus age é fora do comum, é fora do que é estabelecido. Nós temos aqui um homem que tinha vamos dizer assim, uma provável situação de ser um sacerdote judeu. E ele se torna o anunciador, o preparador para o caminho do Messias. O homem que era inimaginável pensar, olha, ele vai seguir a profissão do pai, o sacerdócio do pai Zacarias. Mas Deus age de uma forma incomum, fora do comum, e fora do que é estabelecido por nós seres humanos. E aí Mateus capítulo 3 diz assim, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos que mostram arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto e a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com a água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa é a mensagem de João, um homem que vivia no deserto, um homem que vivia vestido em roupas de animais. Irmãos, isso é extremamente foge do que foi previsto. Ele tinha uma ascendência de ser um sacerdote judeu e se torna o preparador para o caminho do Messias. Irmãos, como é gostoso nós ouvirmos isso e pensarmos o que Deus tem feito na nossa vida, quantas coisas Deus tem agido na nossa vida e muitas vezes nós esquecemos disso. E eu quero orar com você nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por essa leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ela vem bater no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para mudarmos, ó Senhor, para mudarmos de vida, para mudarmos de pensamento, para mudarmos, ó Deus, o nosso modo de viver.
E não é nós que vivemos, mas o Senhor vive através de nós. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Nos ajude, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho em todos os lugares do mundo. E é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos também, Marcos capítulo 2, versículo 4, João Batista é aquele que batiza. Mateus lhe dá o título formal de O Batista. João, o Batista. O púlpito desse homem era no deserto, irmãos. No meio do deserto. Era imprevisível isso. Irmãos, é o extraordinário de Deus. Como Deus manda um homem para anunciar a vinda do Messias no meio do deserto onde não tem ninguém. Como Deus faz isso? Se os irmãos me perguntarem, eu vou falar assim, eu não sei. É o extraordinário de Deus, é a ação de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, no meio do deserto. E eu fiquei pensando, refletindo, meus irmãos, quando nós pensamos em igreja, hoje, nos dias de hoje, e pensamos assim, eu estava conversando ontem com o pastor, e ele falou assim, Marcos, eu tenho uma comunidade 5 quilômetros antes da igreja, então eu quero mudar a igreja de lá, tirar a igreja de lá e trazer ela para mais perto, onde está a comunidade. As pessoas não vão lá, não estão indo lá. Mas aqui, irmãos, nós vemos as pessoas que estavam indo no meio do deserto buscar a palavra de Deus. E aí nós vemos aqui pessoas como os fariseus, pessoas racionais, os saduceus, aquelas pessoas mais formais, indo para o meio do deserto para ver o que Deus estava falando. João anuncia o reino de Deus, o reino dos céus, a justiça de Deus, a condenação, mas incluindo o quê? A confissão e o arrependimento dos pecados. E João Batista, imagine você chegando na igreja e a pessoa falando assim, raça de víbora, eu não voltaria mais nessa igreja. Imagine só, você caminhando no deserto, não tinha nem aquela garrafa de Coca-Cola para levar junto, porque naquela época não tinha Coca-Cola. Imagine você no meio do deserto andando, e chega lá um camarada e fala assim, seja bem-vindo. Não, fala, raça de víbora, o que você está fazendo aqui? Vocês estão fugindo, está se aproximando a ira de Deus. Irmãos, eu com certeza, na minha visão humana, eu não voltaria mais. No meio do deserto, camarada vestido com roupa de pele de animais, e daqui, em vez de me receber, entregando um presentinho, seja bem-vindo, né, com uma canetinha, nome da igreja e tudo mais, seja bem-vindo. Não, raça de víbora, você se prepare, que a ira do Senhor vai vir. E as pessoas iam, irmãos. Sabe por que as pessoas estavam indo? Porque as pessoas queriam ouvir a voz de Deus. João Batista destaca o arrependimento pessoal, visando o reino dos céus, que Cristo era a pessoa que ele estava esperando, que ele não tinha nem condições de carregar as suas sandálias. Meus irmãos, nós vemos aqui a extraordinária vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos aqui pensando, como que pode isso acontecer? É extraordinário de Deus. Não vejo outra palavra a não ser que Deus é extraordinário. O arrependimento pessoal era a base que João Batista falava, olha, se arrependa dos seus pecados. E hoje, meus irmãos, nós temos uma grande falha, um grande erro nosso. Às vezes nós não olhamos para nós mesmos. E às vezes achamos que a culpa não é nossa, dos nossos erros, dos nossos pecados. A culpa é de outra pessoa e fazemos essa ação sem às vezes pensar.
A culpa porque eu estou desempregado, é do governo. A culpa que meu matrimônio não deu certo é por causa da outra pessoa. A culpa que a minha família não está bem, a culpa é dos outros, não minha. A culpa da igreja não está bem, a culpa é de outra pessoa, não minha. A culpa é nossa. Nós temos que olhar e ver se nós não estamos trabalhando, não é a culpa do governo. Será que a culpa é deles? De outras pessoas? Ou a culpa é nossa? Às vezes enxergamos o pecado nos outros e diminuímos a gravidade dos nossos pecados. Porque o pecado nos cega. E meus irmãos, e aí é a necessidade de olharmos e falarmos, eu sou bonzinho. O fulano, meu vizinho, meu parente, ele é um mauzinho, mas eu sou bonzinho. Irmãos, o pecado nos cega. E às vezes estamos no caminho errado. E aí tem que ter uma pessoa que vai falar, olha, raça de víboras. É isso que Deus está falando. Fariseus, saduceus, pessoas que se consideravam maiorais. E aí chega no meio do deserto, Deus vem dar aquela pancada. Que aí a pessoa fica, e agora? O que eu faço? Eu volto ou fico para ouvir esse camarada vestido de roupa de pele de animais? Irmãos, que observação nós vemos e enxergamos que naquele momento, naquela época, o judaísmo era religião severa, mas sem o Espírito de Deus. Irmãos, eu não consigo analisar a igreja hoje como uma religião severa, e nem que ela está sem o Espírito de Deus. Mas existem pessoas, irmãos, que não têm o Espírito de Deus e também não têm o desejo de servir a Deus, e muitas vezes estão despreocupados em fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui uma pessoa que sai do meio dos seus parentes, da sua amizade, dos seus colegas, e vai para um lugar no meio do deserto para fazer a vontade de Deus, porque o profeta já havia falado, esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, há 700 anos antes, já estavam falando de João Batista. É o extraordinário de Deus. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Às vezes, irmãos, queremos a roupa do jacarezinho, usar aquela roupinha do jacarezinho, com um detalhezinho do jacaré. E nós vemos aqui uma pessoa que serve a Deus, usa roupa de pelo de camelo. Se eu usasse roupa de pelo de camelo, eu estava espirrando todos os dias da minha vida. Eu fiquei pensando sobre isso. Imagine eu usando uma roupa de pelo de carneiro, eu ia espirrar todo dia, porque eu tenho rinite. Imagine só. Mas, irmãos, é uma pessoa que realmente serve a Deus. As características de João Batista era uma característica de um homem que era de outra, vamos dizer assim, de outro partido, que é os essênios. Isso segundo os historiadores. Era um separatista judaico. Ele tinha um ritmo de batismo para purificação das ações de conversão. Ele estava começando a implantar essa ação de Deus na vida das pessoas. Precisa de purificação, precisa de uma ação de conversão, precisa de rejeição da escravidão, precisa de uma prática de um celibato daqueles homens, obediência às leis de Deus. Irmãos, nós estamos precisando disso hoje também. Pessoas que são realmente puras, que buscam a pureza no seu coração, na sua vida. Vão errar, vão errar. Vão pisar na casca da banana e cair? Vão errar e vão pisar na casca da banana e cair. Às vezes o pensamento. Outro dia eu falei aqui com os irmãos, tem pessoas que a gente olha assim, parece que dá vontade de sair aquele raio, né, aquele raio que sai e fala, meu Deus do céu, esse camarada aqui, essa mulher aqui. Dá vontade, irmãos. E nós estamos pecando, errando.
Mas chegamos em casa, temos que pedir: Senhor, perdoe os nossos pecados. Nossas ações até meia infundadas, porque achamos que a pessoa tem uma ação diferente da nossa, e começamos a criticar e taxar aquela pessoa como uma pessoa que não é de Deus, e não é. Meus irmãos, precisamos ter essa ação de purificação, essa ação de conversão na nossa vida, rejeitando esse tipo de escravidão que está lá fora. As pessoas acham que estão libertas, nos bares, na rua, na avenida aqui, Amador Bueno, acham que estão libertas. Não, estão vivendo uma escravidão. Pessoas que têm separado-se para Deus, para viver com Deus, separado para servir a Deus, obediência às leis de Deus. João Batista era filho do sacerdote Zacarias, primo de Jesus, mas ele não sabia. Ele não sabia, estava fazendo a vontade de Deus somente. Foi escolhido para fazer isso. O servo vai aonde Deus mandar, onde o Senhor mandar. É chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. Deus continua vendo o nosso coração e a nossa vida. Os irmãos, não sei se os irmãos conseguiram reparar e perceber. Nós precisamos sair do meio, e os pastores saem do meio do povo. Eu, antes de ser pastor, eu era servo de Deus. Fui batizado na igreja batista. Fui servo de Deus por muitos anos. Diácono da igreja. Depois Deus me chamou para ser pastor. Eu saí do meio da igreja. Por isso, graças a Deus, irmãos, eu tenho essa consciência de que eu saio do banco ali, eu saio do meio da igreja para servir os irmãos. Não preciso ser servido. Mas ao mesmo tempo que sirvo os irmãos me servem. Porque é um patamar de igualdade, de convivência, de amor, de respeito. Essa ação que Jesus, que Deus quer para nós. Aqui, João Batista está fazendo a vontade de Deus, não é a vontade dele. Imagine só, você sacerdote, você tinha tudo: comida, bebida, água, roupa, casa para morar, camelo zero, tinha tudo. Tudo. Mas ele escolheu servir a Deus no meio do deserto, passando fome, passando sede. Muitas vezes, irmãos, e nós vemos aqui, olha o que ele comia para matar fome, para matar sede: gafanhotos e mel silvestre, mel de árvores. Deus providenciava. É o extraordinário de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, a pregação não é muito agradável aos ouvidos das pessoas. Imagine só, como eu falei, fariseus e saduceus chegando e sendo recebidos: raça de víboras, se arrependam-se, é chegado o reino dos céus, vocês vão ser condenados. Meus irmãos, o propósito era esse, mas as palavras eram diretas. Para entrar no reino dos céus você precisa de arrependimento, modo diferente de agir, de pensar, de viver, de comportar-se. Para entrar no reino dos céus, a necessidade do novo nascimento. Nós vemos isso em João 3, 1, 25. Ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. E um dos sacerdotes, mestres da lei, pergunta para Jesus: como que é isso? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Não, você não entendeu nada, Nicodemos. Entendeu nada. Nada. Você não sabe nada. Não é assim. Irmãos, João Batista faz a vontade de Deus e ele prepara aquele povo para receber o Messias. É o extraordinário de Deus. Se os irmãos conhecerem alguém que faz essas mesmas atividades, está no meio do deserto, com roupas de animais, comendo gafanhoto e mel, os irmãos me avisem. Se tiver, porque está fazendo a vontade de Deus. E não vai ter hoje, porque era para aquela época.
O reino já está instalado, já está estabelecido. Nós estamos só nos preparando para esse momento. O reino de Deus já está preparado. Quando fazemos a vontade de Deus, irmãos, somos despertados pela palavra de Deus. Uma voz clama no deserto, preparado o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é a tradução. Bem desconexa, mas é a tradução do hebraico para o português. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Às vezes é desconexo, mas se conecta com Deus, com a vontade de Deus. Os irmãos sabem que no hebraico não tem letras, como o alfabeto. Algumas letras, algumas vogais. Tem as letras, somente letras B, C e assim vai. Mas, irmãos, aqui nós vemos uma conexão. O deserto é o lugar de preparo para o caminho do Senhor. No meio do deserto, Deus fala, Deus coloca as pessoas para ouvir a sua palavra. Caminho reto, caminho do nosso Deus, preparado para viver uma vida reta, completamente na vontade do Senhor. O objetivo é reunir um povo de Deus, onde os obstáculos são removidos para a caminhada do Salvador. Uma prática usada pelos reis, onde os arautos iam na frente, enviados para preparar as estradas para a chegada do rei, onde as pedras eram removidas, e ali quando passava a caravana do rei, não tinha nenhum balançar, o rei não podia ser balançado. Imagine só, preparando o caminho, tirando as pedras, planando o caminho, tirando os obstáculos. Irmãos, a salvação de Deus somente é desenvolvida, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus é pregada, você aceita e muda a sua vida de ser uma pessoa pecadora para ser uma pessoa que realmente quer viver com Deus. Quando Deus fala e faz a sua vontade, nos colocamos onde Deus manda e as pessoas vão onde Deus fala. No meio do deserto, comendo gafanhotos, mel silvestres. As pessoas sabem que Deus fala nos lugares distantes, nos lugares mais inapropriados, muitas vezes possível. Irmãos, quando fazemos a vontade de Deus, as pessoas se arrependem e são transformadas. O batismo por imersão era um costume judaico, que simbolizava a purificação do corpo inteiro. E o batismo hoje, na igreja, é a purificação, é a mudança de vida. É o seu falar para a comunidade, falar, eu sou uma pessoa arrependida, reestruturada para fazer a vontade de Deus. Eu vivo a nova aliança através de Jesus Cristo que morreu na cruz. E João Batista prepara o caminho para o Salvador. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão para limpar sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o juízo de Deus, irmãos. Não podemos esquecer isso. Eu estava num cemitério, quero terminar aqui. Nós vamos encerrar. Quero terminar falando o seguinte, eu estava num cemitério uma vez, e uma pessoa que faleceu, ela vinha na igreja. E eu cheguei e fui bem objetivo. Olha, nós temos aqui uma pessoa que faleceu, eu esqueci o nome dele, se eu não me engano era José, se eu não me engano.
ele era bem conhecido na cidade, tinha bastante pessoas no cemitério. Cheguei lá no cemitério e falei assim: olha, o seu José infelizmente não foi para o céu. Suas atitudes, suas ações, seus desejos, não mostrou-se uma vida de arrependimento, ele não foi para o céu. Alguns familiares olharam assim para mim, ó. Acho que estavam marcando para me pegar lá fora. E eu saí tranquilo. Nesse dia, meu filho Breno, alguns viram aqui, ontem e hoje, ele tinha caído dentro de uma cova, lá dentro, e eu não sei como ele saiu dessa cova, eu olhei e tal, e cadê o Breno? Está dentro da cova, depois tiraram ele de lá. Ele estava brincando, correndo, igual como toda criança. Mas, irmãos, eu falei a verdade naquele momento. Não me arrependo de ter falado isso. As suas atitudes, as suas ações, os seus desejos, não mostrou uma vida de arrependimento. E muitas vezes nós fazemos só elogios quando nós temos pessoas que falecem. Essa pessoa aqui foi um exemplo de vida, mas é mentira. Essa pessoa aqui foi o melhor homem, a melhor mulher, mas é mentira. Não faça isso. Eu não faço isso. Eu não vou fazer isso. Você foi um crente fiel, uma pessoa, eu vou aqui, vou falar, né? Quem é você? E se não tiver nas concordâncias aí, depois a família me pega na saída. Mas, irmãos, eu falei isso. Aí uma mulher cutucou a outra assim, falou: o que é isso daí? É o pastor da igreja. Aí a outra falou assim: então a gente não pode mexer. Irmãos, graças a Deus, Deus tem nos abençoado com pessoas extraordinárias na nossa vida. E nós podemos ver isso na vida de João Batista. Irmãos, quando nós olhamos o extraordinário de Deus, nós vemos o que é imprevisto, o que é fora do comum. Imagine só o homem, como esse João Batista, tão inteligente, se voltar a ser um camarada que vive no meio do deserto para anunciar: olha, raça de víboras, pregando batismo, arrependimento. Era o preparo de Deus. Quando nós olhamos os profetas, Isaías, bate tudo certinho, bonitinho. Deus é improvável. Deus é extraordinário. Deus pode mudar muito o que você está vivendo. Quantas pessoas aqui passaram, nós passamos uns quase 2 anos com esse negócio de pandemia. Deus te livrou. Deus me livrou. Quantas pessoas estão morrendo hoje com um negócio chamado câncer? Quantas pessoas morrem do coração, de um dia para a noite? Deus está te cuidando, está cuidando de você, de mim também. Nós somos servos do Senhor. Imagine só, está correndo, está fazendo um monte de coisa, mas o que você está fazendo para Deus? Às vezes nada. Às vezes nada. O mínimo. Comece a servir ao Senhor. Leia a Bíblia, ore mais. Esse é o grande objetivo. Vamos orar. Se essa palavra tocou no seu coração, na sua vida, fique de pé, nós vamos orar juntos. Esse é o desafio dessa noite. Você consegue imaginar um homem que sai da sua casa, no meio dos seus amigos, da sua parentela, para estar no meio do deserto, vestindo roupas de animais, comendo gafanhoto, mel, somente para fazer a vontade de Deus? Isso daí é o extraordinário de Deus. É a ação de Deus. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos que se colocaram de pé, irmãos e irmãs. Que essa palavra falou nos seus corações e falou no meu também. Porque quando eu li, Senhor, eu vi que algo há necessário para a minha vida e para a vida dos meus irmãos da Igreja Batista em Vila Salete. Ó Deus, nós temos que ser pessoas, ó Senhor, como João Batista,
humildes, sabendo que nós estamos aqui somente para fazer a Tua vontade. Vamos cuidar dos nossos filhos, da nossa família, mas queremos fazer a Tua vontade. Mande para onde o Senhor quiser nos mandar. Nos oriente para melhor lugar para Te servir. Colocamos, ó Deus, a nossa vida à disposição do Senhor. Esse é o nosso desejo. E nesse dia, Senhor, dia 21 de maio de 2023, nós estejamos com o nosso coração voltados para Te servir e para fazer a Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado, porque estamos, Senhor, aqui nesse lugar, ouvindo a Tua palavra com as portas abertas. E nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de João Batista, um homem extraordinário, que está servindo o Deus extraordinário como o Senhor, que planou os caminhos do Salvador, de Jesus Cristo, o Teu Filho, para nos fazer entender que esse momento precisamos de arrependimento, precisamos nos voltar para Jesus e buscar a servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Ó Deus, nos ajude, nos coloque no nosso coração, na nossa mente, esse desejo, ó Deus, de sempre buscar e fazer a Tua vontade. Entender que o caminho para a vida eterna, para os reinos dos céus, é através de Jesus, o Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Esteja nos ajudando, fazendo a Tua vontade nas nossas vidas. E é isso que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, em oração silenciosa. O Enio vai estar tocando aqui. Venha, Enio. Enio vai estar tocando. Em oração silenciosa, nós vamos estar nos despedindo e você vai ouvir, né, o som bem baixinho da guitarra, né? Mas fique, né, com sentimento de oração. Nós vamos passar por mais uma semana que Deus nos colocou. Venha também, Eric. Renan. Eu já estava confundindo o nome, hein? Venha, Renan. Mas fique com um desejo no seu coração de sempre buscar servir ao Senhor. Esse é o grande objetivo. Irmãos, é tão gostoso estar aqui na igreja. Eu não queria ir embora. Estou falando sinceridade no meu coração. Mas temos que ir, porque amanhã é segunda-feira. Temos que trabalhar. Deus nos abençoe, meus irmãos. E vamos aqui fechar os nossos olhos nesse momento de oração e agradecer ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e uma boa semana. E eu quero ganhar um abraço lá no final. Deus abençoe.